Olá, olá, bem-vindos sempre todos por aqui, muito bem-vindos. Eu sou a professora Roseli e a informática por aqui é o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre URL, exatamente URL. Vamos traduzir o URL? Então, quando a gente recebe, né, o termo URL em uma prova que está lá no nosso edital, na área de internet, a gente traduz da seguinte forma: o nosso L é um local, o nosso uniforme e o nosso R, recurso. Exatamente, local uniforme de um recurso. Quando a gente vai estudar o URL, é muito importante fazer uma distribuição quando a gente fala da sua composição. Como esse local uniforme de um recurso é constituído, a sua composição, que vai ser assunto para uma próxima resolução. Essa resolução que a gente vai fazer de uma questão que foi proposta pela VUNESP, então nós estamos aqui com o VUNESP, no dia 3 de 2024, na Prefeitura de Mogi das Cruzes. O que a VUNESP nos perguntou? Ela nos trouxe a finalidade da URL. Falando um pouquinho sobre VUNESP, a VUNESP ela coloca sempre nos nossos editais, ela insere nos nossos editais conceito de URL, né? E faz parte do conceito de URL a sua finalidade. Qual é o objetivo, né, de uma URL? A gente vai lembrar que a URL sempre vai estar vinculado com a navegação. Logo, um assunto dentro do nosso edital na área de internet. Muito bem. Então vamos lá. A finalidade da URL na navegação na internet é. Então vamos lá. Alternativa A: especificar unicamente um computador. O host para nós em inglês, né? Servidor para nós em português na rede. Então, o que que a gente fala? A URL, ela possui várias e várias, né, finalidades. Dentre elas, trazer para nós o recurso nessa navegação. O recurso na URL está vinculado a um arquivo, a um elemento final que você foi buscar nessa navegação. Especificar unicamente pode ser, tá bom? Pode ser que vai especificar uma máquina na rede, mas veja, muitos outros recursos para nós, vamos escrever aqui, outros recursos estarão vinculados ao que para nós? URL, tá certo? Então, o que que nós temos aqui? Especificar unicamente a nossa alternativa A errada. Ah, lembrar, também é importante a gente mencionar, quando a gente fala da URL, a gente sempre vai visualizar lá no navegador, na nossa barra de endereço, a URL que a gente está navegando. Beleza. Alternativa A errada. Aí a gente tem, olha, até escrevi aqui em cima da minha imagem aqui do ladinho. Então, deixa eu só puxar aqui de novo. Quando a gente falar em recurso, a gente está falando em arquivo. Muito bem. Agora vamos analisar a alternativa B. Alternativa B, nós temos o seguinte: a finalidade, nunca perca o elemento da questão, a finalidade da URL. Reunir palavras, figuras e sons em um computador. Veja, isso não é finalidade de URL. Reunir palavras, figuras, sons,
Isso não é finalidade de URL. Veja, não é finalidade. O que que a gente pode falar sobre a alternativa B? Esses elementos para nós, né, vamos escrever aqui, são elementos de uma, vamos chamar aqui, de uma página da internet ou na internet. Ou seja, quando a gente está navegando naquela URL, a gente tem o conteúdo daquela. E o conteúdo, né, o elemento das páginas podem ser palavras, figuras, sons, né? Ou seja, mas não é finalidade da URL. Então, alternativa B, errada para gente. Alternativa C, é um sítio da internet. A palavra sítio para nós é a mesma coisa que site. Sítio em português, né? E site aí para nós, português, Portugal, sítio. Site em inglês, mas a gente interpreta aqui também na nossa língua portuguesa. É um sítio na internet identificado por um nome, por um domínio constituído. Então, o que que nós temos aqui? URL, só para fazer uma nota, URL é igual a um endereço. Então, a gente já sabe aqui, ó, é um local uniforme. Então, nós estamos falando, deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu puxar outra setinha aqui. Quando a gente fala de URL, a gente está falando de um endereçamento. Então, a gente está falando de um endereço e não de um site, né? Vamos lembrar. Esses elementos, para nós aqui da alternativa C, constituído por uma página ou mais páginas de hipertexto, quando ela fala de hipertexto aqui, a gente tem um protocolo HTTP que podem conter texto. Toda essa informação é presente em um site, que é elemento de uma página da internet, essa página da internet está vinculada a uma URL, mas não é finalidade da URL. Então, a nossa alternativa C também errada. Vamos rolar aqui um pouquinho. A gente tem agora a D e a E para analisar. Alternativa D para nós, o que, que nós temos aqui? Uma referência a dados externos. A palavra referência, inclusive aí quando a gente estuda Microsoft Word, a gente tem lá, né, a palavra referência cruzada, né? Então a gente, o que que é a referência a dados externos? Referência a dados externos, a gente está falando de link. Quando você clica, você vai diretamente para aquela informação. Então, quando a gente fala dos nossos sites, a gente fala dos nossos links, a gente fala dos vínculos, né? Vamos chamar assim, dos vínculos entre as páginas, ou até na mesma página, né, mas vinculada lá para vários segmentos dentro daquela URL. Então, para nós, a alternativa D, a gente está falando lá da estrutura de o que para nós? De hiperlinks, né? Que é muito comum na estrutura das nossas navegações. Claro, também elemento presente nos nossos editais aí da VUNESP. Então, o que que nós temos, como se diz o povo, né? Sobrou tu é tu mesmo, né? Então, nós estamos aqui na alternativa E. Especificar a localização dos documentos, dos objetos, ligações e referências na internet. Documentos, objetos, a gente está amarrando aos nossos recursos. Então, esta questão que foi cobrada na Prefeitura Municipal de Mogi para o cargo de arquiteto, cujo assunto URL, a finalidade da URL, especificar a localização dos documentos, objetos, ligações e referências na internet. Então, aqui para nós, olha, a nossa alternativa E é a nossa alternativa correta. Muito bem. Outras questões virão por aí sobre URL. É isso aí. Tchau.